às vezes também se confunde, imagina quem é alheio a essa área. Na verdade, modalidade, não existe modalidade de consórcio, né? Modalidade é de licitação. Você tem a modalidade de licitação, concorrência pública, tomada de preços, convite, agora pregão, né? E o consórcio é uma coisa muito comum no Brasil e no resto do mundo. Dependendo do tamanho do objeto que se está licitando, pode ser que alguém individualmente não consiga atender aquelas exigências do edital. Então, o próprio edital, obrigatoriamente, pela 8666, tem que dizer se aceita ou não o consórcio. Por exemplo, vamos imaginar uma grande obra pública de intervenção rodoviária. Você tem uma empresa que sempre fez asfaltamento de ruas em cidades. Você tem uma outra empresa que é especialista em fazer viadutos. E você tem uma outra empresa que se especializou em fazer túnel. Vamos imaginar que essa grande intervenção exija esses três tipos de empreendimento. Nenhuma isoladamente vai conseguir fazer uma proposta específica para aquela licitação. Então, o próprio edital, ele dá a opção das empresas se consorciarem e se cada uma delas, de per si, atender aquele item do edital, o consórcio está atendendo a todas as exigências do edital. Então, isso é natural. Eu dei o exemplo da obra, como é o exemplo dos ônibus. É muito difícil que uma empresa, pelo edital de licitação que foi colocado, atendesse a todas aquelas exigências. E o próprio edital abriu a possibilidade delas se consorciarem. Não, mas não foi isso que eu perguntei, não. O que eu perguntei é o seguinte, uma determinada empresa concorreu, ganhou o processo licitatório lá, então ela vai atuar naquele itinerário X. E aí ela não consegue. Eu só queria fazer uma correção. Não é aquela empresa que ganhou. Quem ganhou foi o consórcio. Ah, tá. Então todas as licitações são consórcio. Consórcio. Tanto que foram feitos alguns contratos e os contratos não foram com as empresas, foram com os consórcios. Consórcio Transcarioca, consórcio Transurb e outros mais que eu não me recordo. Então todos são consórcios. Agora, isso. Agora, existe também a possibilidade, isso está previsto na 8666 e certamente replica no edital, que é o seguinte: alguma empresa pode ter algum problema, alguma empresa constante desse consórcio, pode ter algum problema financeiro, administrativo, seja lá o que for, e que não esteja conseguindo atender aquilo que o consórcio se propôs. A própria lei prevê que, se essa empresa não estiver conseguindo atender essa obrigatoriedade, os outros membros do consórcio podem assumir aquela parte. Isso está previsto. E que bom que está previsto, porque senão... Bom, eu sou Alcebiade, sou conselheiro do Clube de Engenharia, mas eu tenho algumas dificuldades com relação a termos. Eu sou usuário de táxi, metrô, barca, trem, ônibus, e sempre que a gente entra, alguém fala concessionário, permissionário, empresa particular. Eu não consigo estabelecer o que é a diferença entre concessionário, permissionário, e tem uns outros termos que usam aí, né? E só para emendar nessa questão do consórcio, é engraçado que a licitação é feita num consórcio. Agora foi instituído um bilhete de volta para casa, mas antigamente acontecia o seguinte: você está dentro de um ônibus, ele enguiça, aí eu fico a pé, eu tenho que esperar o próximo ônibus da mesma empresa, e já que é um consórcio, quer dizer, qualquer empresa do consórcio deveria me atender. Desculpa, está vendo essa confusão novamente. Se o consórcio tem uma linha X e essa linha deu algum problema, a concessionária, não a empresa... Não é a linha, tem o ônibus que enguiçou no meio da rua. Pois é, a linha que esse ônibus está atuando. Se esse ônibus enguiçou, o próprio consórcio vencedor daquele percurso, daquele itinerário, é obrigado a colocar um ônibus para substituir. Só que nós estamos vivendo no mundo real. Eu venho hoje, há mais de 2 anos, eu moro em Niterói. Eu venho vinha de carro normalmente há mais de 2 anos que eu não venho mais de carro.
Porque é impraticável. Mas é impraticável por quê? Pelas intervenções que estão sendo feitas na cidade do Rio de Janeiro. É natural. Irrita. É óbvio que irrita. Eu também sou cidadão, né? Eu sou técnico do tribunal, mas eu sou cidadão. Mas são coisas que, infelizmente, a gente não tem como evitar. Está fazendo uma intervenção, certamente vai dar problema. Quando você faz uma obra no seu banheiro, o cara diz que vai custar R$10 mil e que fica pronto em 15 dias, vai custar 30 e vai ficar pronto em 3 meses. Incomoda, e é uma coisa minúscula. Imagina uma intervenção numa cidade como a do Rio de Janeiro. É muito complexo. É muito complexo. E voltando para a sua pergunta inicial. Os permissionários. Concessão e permissão. Bem simples, bem singela a explicação. Concessão é quando você tem direitos e obrigações e é feito através de uma concorrência pública. Permissão é a título precário. Ele permite que a pessoa explore aquele bem. Por exemplo, um funcionário público que, por algum motivo, descubra que tem uma casa antiga que é de propriedade do município e ele pede para ocupar aquela casa, né? O município vai fazer uma licitação de uma casa que tem 40, 50 anos, às vezes, para poder dar um vencedor. O que ele faz? Faz uma seleção entre os próprios funcionários, estipula um valor que é descontado no contra-cheque do servidor. Isso é uma permissão de uso, é uma coisa simples, singela. Concessão, não. Concessão é tudo que nós todos, cidadãos do Rio de Janeiro, gostaríamos que tivesse sido feito há muitos anos atrás e nunca foi. Pode ser, dependendo da lei que está prevendo agora esse tipo de... que agora tem uma mudança no Congresso Nacional. Eu acho que está que é permissão, mas tem uma permissão, você pode herdar a permissão. É aí que eu ia chegar. Permissão hereditária... Então passou a ser quase que uma concessão, porque antes você perdia... Mas sem contrato. Sim, você perdia o objeto pelo falecimento ou a pessoa ter, né? Agora não, tem um projeto, não sei nem se já virou lei, acredito que sim, que passou a ser perpétuo esse negócio. No caso das barcas, por falar em Niterói, sim, barcas. Elas são concessão, aquilo foi vendido... Concessão. Foi vendido... Tem alguém aqui do Estado? Tem. Tem gente mais capacitada do que eu para falar. Por favor. José Luiz da Getrans. É só um esclarecimento. No caso de barcas, é um pouquinho diferente. Existe, né, a Companhia de Navegação do Estado do Rio de Janeiro, que foi adquirida num leilão, e no mesmo leilão foi feito, se não me engano, não sei se foi o mesmo leilão, foi dada a concessão, porque passou a ser uma empresa privada e era uma empresa estatal. Na época era Conerge, se não me engano. Na verdade, a Barcas S.A. é a mesma Conerge, que foi adquirida quer dizer, mudou o controle acionário, não simplesmente, né? Mudou o controle acionário e passou a ter uma concessão. Então é um pouquinho diferente. No caso do metrô e da Supervia é diferente. Exatamente. É no caso do metrô, era a Companhia do Metropolitano do Rio de Janeiro, que era a operadora estatal. Foi feita uma licitação da concessão e a concessão passou para essa empresa privada. Então, é uma nuancezinha aí que é bom. Deu para esclarecer, não? Muito boa essa explicação, mas me deixou com uma certa dúvida. Pelo seguinte, conforme foi colocado pelo José Luiz da Getranspo, né, a Barca é uma empresa privada que foi concedida a exploração. Pode o governo do Estado investir numa empresa privada, que é uma concessão, assim como, por exemplo, se eu tenho um táxi... Não quero que ele responda, não, porque eu quero que o senhor responda. Não, pelo seguinte, nada contra. É porque o Porto Novo andou comprando barca para... O Porto, que é uma entidade municipal, andou comprando barca para isso. Desculpa, o Porto é uma PPP. Mas que a Prefeitura faz parte. Público e privado, sem dúvida. Então, como é que o ente municipal investe no ente estadual? Isso, eu queria que os dois... Eu não tenho essa informação. Eu queria que os dois respondessem. Eu não tenho essa aí, informação, não sei que o colega tenha do Estado. Vou tentar esclarecer a primeira parte. Você está falando da mudança do controle acionário da... Bom, a mudança do controle acionário aí não é regida nem
nem pelo poder concedente, exatamente. Ela é regida aí pela CVM, né, que dita as regras de mudança de controle acionário, e o contrato de concessão apenas exige que a mudança de controle acionário seja submetida ao Estado. Então, no caso, na verdade, permanece a mesma empresa, não houve mudança de empresa, houve aquisição de parte do controle acionário por um outro grupo. E essa aquisição foi aprovada aí num processo longo. Acho que é isso, né? Então, não houve mudança de empresa, a empresa é a mesma. A outra questão é da embarcação. A embarcação, em função das obras do porto, né, houve um impacto significativo na demanda de barcas. O procedimento eu posso depois lhe esclarecer. Então, em função desse impacto, que obviamente a concessionária não poderia transferir para os seus usuários esse investimento em uma nova embarcação e também esse esforço, né, porque é um esforço conseguir uma embarcação, aí eu acho que a Secretaria pode esclarecer um pouco mais. Houve uma cessão em comodato em função do impacto que ocasionou lá. Mas agora as condições específicas, eu acho que a gente pode até levantar e lhe passar posteriormente. Não é exatamente com a Getrânsito também, só estou a título de esclarecimento. Então, houve uma cessão por comodato para a concessionária em função do impacto que foi ocasionado na demanda dessa outra concessão. Muito bem. Então, houve algum... A PPP, que a Prefeitura faz parte, também entrou nesse comodato, que é um custo, que eu não sei quem paga esse custo, né? Vamos apurar. Mas o principal é que a população seja atendida, independente de qual ente da federação. Não, eu sou favorável a uma entidade, como eu estava conversando antes, uma entidade metropolitana para exatamente acabar com essa questão. É estadual, municipal, não interessa, é da cidade. O importante é atendimento à demanda da população. Pois não, alguém mais quer fazer alguma pergunta? Não, só um comentário. Eu todo dia, eu lembro de um ministro, né? É o Hélio Beltrão. Porque eu acho que a cada dia que passa fica mais difícil. Por exemplo, o bilhete único. Eu digo assim, para o bilhete único, para você usar plenamente ele, você tem que fazer um curso de pelo menos 6 meses, né, para saber como é que funciona. Porque não... Qual o bilhete único? Os bilhetes únicos, né? Então, um grande problema é o seguinte: você tem, por exemplo, um usuário de transporte que ele está acostumado a se deslocar da casa dele para um outro local, ele pegava uma linha de ônibus, aí de repente, em prol da melhoria da mobilidade, né, você transforma isso, você cria um corredor de BRT, que pega o BRS, que você faz baldeação, você já desestrutura aquela pessoa. Aqui no Clube de Engenharia, a gente tem recebido uma série de... por exemplo, hoje eu recebi 2 ligações, pessoas dizendo, olha, o ônibus que funcionava aqui, e agora só tem um ônibus de ar-condicionado, então eu que era maior, né, não pagava passagem, fiquei sem condução, porque não tem como me deslocar, porque nas regras, em ônibus com ar-condicionado, ônibus com uma porta, né? Então você tem que saber todos esses parâmetros. Se não souber, você não se locomove. Por isso que hoje a grande maioria das pessoas está andando a pé, porque o prefeito colocou os pontos de ônibus mais distantes, né? E de repente você raciocina, eu vou andar até ali, então eu vou a pé no resto do caminho, né? Antes de passar a palavra para o colega, eu tenho 4 filhos. O mais velho está com 28 e o mais novo com 21 hoje. Há uns 3, 4 anos atrás, 5 anos atrás, toda coisa nova de informática que aparecia, que eu não conseguia resolver, você tem que entregar para o mais novo, né? O bebê está ali, aprendeu não sabe andar ainda, mas você bota um tablet na frente dele, ele faz assim. Então, quanto mais novo você mais cômodo, né? Mais a relação com a vida hoje informatizada tem mais tranquilidade de ser resolvida. Por que eu estou dizendo isso?
Tem nada a ver com o contexto, mas eu vou mais ou menos te explicar por quê. Há um tempo atrás nós tivemos aí uma greve da Conlurb, quer dizer, da Conlurb não, dos garis da Conlurb, né? E o Rio ficou daquela forma, enfim, carnaval e tal. E aí várias discussões, sai um projeto de aumento dos garis, resolvida a questão, mas o lixo está muito, multando para quem joga guimba de cigarro na rua, quem joga o seu lixo na rua e tal. E aí foram feitas várias pesquisas, né, pela Conlurb, e a gente acompanhou isso muito de perto. Então, você entrevistou 100 pessoas e perguntava para as 100 pessoas, você joga lixo na rua? Não. Nenhuma jogava lixo na rua. Aí pergunta para as mesmas 100 pessoas, a segunda pergunta, você acha que a sua cidade é limpa? Não, é muito suja. Por que você acha que a cidade é muito suja? Porque o pessoal joga muito lixo na rua. Então, é um paradoxo. Todo mundo que você pergunta se joga lixo, não joga. Qual é a solução? É não jogar lixo na rua. Mas todo mundo joga, então é uma pesquisa que te dá assim, uma conotação cultural muito estranha, né? Então, uma das soluções, pesquisa de novo, qual que você acha que é a solução? Uns disseram, tem que colocar mais latas de lixo na rua. Outros dizem o seguinte, tem que ser latas de lixo maiores, porque aquelas que tem nos postes não cabem os lixos que a gente tem para colocar, aí tem que botar no chão. E aí foi-se fazer uma pesquisa nos outros países mais industrializados, que têm uma história maior do que a nossa de 500 anos. No Japão, eles aboliram as lixeiras na rua. E a cidade mais limpa do mundo é Tóquio e as outras cidades no entorno. Por quê? Porque culturalmente a pessoa é dona do seu próprio lixo. Ninguém bota o lixo para o lixeiro pegar. O cara que compra uma garrafa de água mineral em Berlim, por exemplo, de plástico, quando ele termina, ele paga uma taxa de 50 centos de euro, mais ou menos, para levar aquela garrafa. Quando acaba a água mineral, o detergente, se ele devolver aquilo para o supermercado, ele recebe os 50 centos de volta. Então, você é responsável pelo seu próprio lixo. O que eu estou querendo dizer com isso? Aquela pergunta que o colega nos fez, né? Eu acho que isso tudo, a globalização trouxe tanta informação com tanta rapidez, e as coisas nós estamos tentando, com 500 anos de história, acelerar tanto o processo para chegar a quem tem 5 mil anos de história, que muita coisa fica pelo caminho. E é natural. Todos estão tentando acertar, só que a gente é muito novo para acertar. Culturalmente falando, a gente só vai ter, por exemplo, as exigências que ele foi lá no tribunal com um grupo, o que está acontecendo, isso é muito recente. Antigamente existia, as pessoas não sabiam nem o que era o Tribunal de Contas, né? Porque não havia visibilidade. Hoje não, as coisas estão tendo mais visibilidade. E quando tem mais visibilidade, geram mais dúvidas. As coisas estão acontecendo. Eu estou há muitos anos no Tribunal de Contas, trabalhei na Prefeitura durante algum tempo. Se você pegar dos 10, 15 últimos anos, o serviço público em geral, principalmente os órgãos de controle, para agora, a mudança é muito grande. É óbvio que as nossas ansiedades, os nossos anseios também são grandes. Mas aqui no Brasil as coisas são muito recentes ainda.